Bom dia, meu nome é Daniel Marques, eu estudo na Faculdade de Computação da Universidade Federal de Berlândia e eu vou falar nesse vídeo sobre clustering como uma atividade avaliativa para a disciplina de tópicos especiais em algoritmos. Eu já tenho uma versão em inglês desse vídeo no YouTube, mas ela não está completa por falta do meu domínio em inglês, então eu estou fazendo essa versão agora mais completa com mais domínio. Eu espero que vocês gostem. Primeiro eu vou definir o que é clustering de certa forma. Dado um conjunto de pontos e uma noção de distância entre esses pontos, o que a gente precisa é de agrupar esses pontos em algum conjunto de clusters, de modo que membros de um mesmo cluster eles são similares aos outros. E membros de clusters diferentes, eles são diferentes, eles não são similares. Normalmente, os pontos estão numa dimensão muito alta, né? Num espaço dimensional alto. Então, muito mais do que duas, pode ser 10, pode ser 10.000 dimensões. Então, a similaridade ela pode ser definida usando uma distância de medida, como a distância euclidiana, a distância de cossenos, de Jacaro e etc. Alguma dessas, né? A noção de cluster ela pode não ser muito bem definida. E é bem por isso que existem tantos algoritmos de clustering atualmente. Tanto que eu vou falar de vários daqui a pouco. Mas dentre todos esses algoritmos, a gente tem um denominador em comum. Todos eles vão pegar um grupo de dados, né, de objetos de dados, e querem fazer alguma coisa com eles. Separar, agrupar, alguma coisa nesse sentido. E esse método, ele pode ser considerado um método de aprendizado não supervisionado. Um método desse tipo é aquele em que a gente consegue desenhar, criar referências em conjuntos de dados, consistindo em entradas de dados que não tem nenhum tipo de label, não tem nenhum tipo de legenda, nada falando a respeito deles. Ok? Aqui nesse slide eu tenho falando um pouco sobre clusters and outliers, que é basicamente um nome que a gente dá para cada conjuntinho desses. Se a gente consegue agrupar vários conjuntos de dados que são similares, a gente acabou de criar um cluster. E dados que não se assemelham a nenhum outro conjunto de dados, eles não participam de nenhum cluster e são chamados de outliers. Então é isso que a gente quer fazer em clustering. A gente quer agrupar dados que são semelhantes e separar dados que não se assemelham a ninguém. Aqui a gente precisa responder três perguntas, né? Como que a gente representa um cluster que tem mais de um ponto, né? Como que a gente determina a proximidade de clusters? Porque hora e volta a gente precisa ou fazer um merge ou separar um cluster em dois. E quando a gente para de combinar clusters, okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar a localização de cada cluster para mim saber a distância entre eles. Então, se um cluster é baseado em vários pontos, como é que a gente faz para representar uma posição para ele? Quando o caso é euclidiano, a gente pode simplesmente pegar os pontos e calcular a média entre eles. A média entre todos os pontos de um cluster, no caso euclidiano, ele é chamado de centroide. Então, a gente tem um centroide aqui, e esse centroide ele pode ser considerado como a posição desse cluster. Então, se eu tenho um centroide nesse cluster e tenho um centroide calculado nesse cluster aqui também, então eu posso calcular a distância entre esses dois clusters, medindo a distância entre os seus centroides.
Isso no caso euclidiano. No caso não euclidiano, a gente só pode falar a respeito dos próprios pontos que estão no cluster. A gente não consegue medir média entre dois pontos, a gente não consegue calcular a média dos pontos dentro do cluster, no caso não euclidiano. Então, para a gente calcular a proximidade de clusters num ambiente não euclidiano, a gente vai usar um ponto arbitrário de um cluster e um ponto arbitrário do outro cluster e calcular a distância entre eles dois. E essa distância pode ser considerada como a distância entre esses dois clusters, já que a gente não tem outra opção. Por que a gente quer criar esses clusters? Por que a gente quer separar esses caras? Qual que é a intenção de, de fazer tudo isso? Né? Bom, clustering é muito importante, já que determina agrupamentos intrínsecos dentro de dados que não tem nenhum tipo de legenda, nenhum tipo de rótulo, nem nada presentes. Então a gente consegue agrupar dados não rotulados e de modo que a gente consegue, após, após a execução do algoritmo, a gente pode colocar algum tipo de legenda nesses dados. E a gente não tem critério para uma boa clusterização, né? Isso depende de o que o usuário está querendo, qual que é o critério que ele está usando e dentre os vários critérios que ele vai usar, qual que é o critério que vai satisfazer mais as necessidades dele. Então é muito variável a qualidade de uma clusterização, de um clustering, né? Agora eu vou começar a falar um pouco a respeito de tipos, né, de algoritmos de clusterização. Existem vários, e eu vou falar alguns métodos que existem para poder agrupar dados. O primeiro deles é os métodos baseados em densidade. E como o nome diz, eles detectam áreas em que os dados estão mais agrupados, onde tem uma concentração maior, e esses pontos eles se tornam um cluster. E aí, aqui acontece a mesma coisa. Existem vários dados agrupados aqui. Se eles estão próximos um do outro, eu consigo criar um cluster deles todos. Aqui a gente consegue ver que cada ponto inicialmente é considerado um cluster, e se o raio do cluster desse cara sozinho alcança o outro cara, outro objeto no, no mapa, então eu consigo fazer o merge desses dois clusters, se tornando um cluster. E eu estou fazendo um merge de todos esses clusters ou objetos aqui, formando apenas um cluster. E esses dados aqui, que, que não estão próximos a nenhum outro objeto, eles são chamados de noises. Okay? Então nós temos clusters and noises. E o algoritmo mais utilizado para métodos baseados em densidade é o DB-Scan. Okay? Aqui nós temos outro método, que é o método baseado em hierarquia. Esse método ele pode ser dividido em dois tipos, o aglomerativo e o divisivo. No método aglomerativo, inicialmente, todos os objetos que a gente possui, que a gente está avaliando, eles estão em um cluster. E então, repetidamente, eu vou pegar os clusters que estão mais próximos um do outro e vou agrupá-los, tornando eles em apenas um cluster. E a gente vai fazendo isso até o ponto que a gente considera que a gente tem uma quantidade boa de clusters. E a divisiva, ela é o contrário. A gente, no início, tem
um grande cluster com todos os objetos dentro e a gente vai começar a fazer um split, a gente vai começar a dividir esse cluster em mais de um, mais de um, mais de um, formando depois vários clusters a partir desse grande cluster que tinha no início. O algoritmo mais comum para isso é o CURE, ou Clustering Using Representatives, e eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco também. Outro método que a gente tem é o método de particionamento. Esse método ele vai particionar os objetos em K clusters, esse K é dado, e cada partição formada vai formar um cluster. Esse método ele é muito utilizado, é um dos mais utilizados para poder separar dados, né? O método mais comum, o algoritmo utilizado é o K-means, e eu também vou falar um pouco mais dele daqui a pouquinho. Agora eu vou falar rapidamente a respeito de aplicações de clustering em diferentes campos, né? Eu coloquei aqui 5 campos para poder falar a respeito, mas a gente pode utilizar onde a gente quiser, né, praticamente. Eu coloquei aqui falando de marketing, né? No marketing ele pode ser usado para caracterizar e descobrir segmentos de usuários, né, para objetivos de marketing, né? Na biologia ele pode ser usado para classificar diferentes espécies de plantas e animais. Nas bibliotecas ele pode ser usado para separar ou agrupar diferentes livros, né, baseado nos seus tópicos e na informação que eles possuem. Na segurança, ele pode ser usado para reconhecer os seus clientes, né, as regras que você impôs e também identificar fraudes. E no planejamento de cidades, ele pode ser usado para agrupar casas e estudar os valores dessas casas, né, baseado na localização geográfica e outros fatores presentes na onde você está estudando. Agora eu vou falar um pouco mais a fundo a respeito da aplicação do método K-means, né, que é um algoritmo de clusterização, né. Então, inicialmente, a gente supõe que a gente tem um grande conjunto de dados, não, na verdade, grande ou não, a gente tem um conjunto de dados, né? E o nosso objetivo é encontrar alguns grupos similares nesse conjunto de dados. Então, aqui a gente tem essas cores já para mostrar quais são os grupos de dados que a gente está procurando, mas inicialmente a gente ainda não sabe. Essas cores aqui são só simbólicas para a gente saber o que está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer, primeiramente, é colocar K centroides, né, colocados randomicamente no meio dos dados. E esses centroides, como o nome sugere, eles vão ser o centro dos pontos dos clusters formados. Então, se eu coloquei K centroides, normalmente eu vou ter K clusters sendo formados. Nesse caso aqui, eu coloquei 4 centroides. Quando a gente colocou esses centroides, o que vai acontecer agora é que eu vou juntar os meus dados ao centroide mais próximo desse dado. Então, o dado que está mais próximo do centroide no topo na esquerda, eles vão ser ligados a esse cara. Assim como na parte inferior esquerda, inferior direita, superior direita. Os mais próximos se juntam, se conectam àquele centroide. Depois desse passo, o que a gente faz é colocar o centroide na distância média entre todos os pontos que se juntaram a ele. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, o centroide estava aqui, né? Então, depois da média ser calculada entre os pontos que se uniram a ele,
o centroide vai para essa posição que foi calculada. A gente tem que lembrar que os centroides eles sempre devem tentar ser o centro dos clusters a que eles pertencem, né? Essa iteração aqui foi concluída, então a gente vai repetir essa iteração várias vezes, realocando centroides, realocando também os pontos que estão conectados a esses centroides. A gente vê que aqui no, 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 no centroide, no cluster aqui superior à esquerda, só tinham dois dados. Então aqui, depois de uma iteração, a gente já passou a ter 4 dados. Na segunda iteração, 4. Na segunda, a gente já tem 5 dados. E aí a gente vai refazendo esse algoritmo, refazendo esse passo várias vezes, até que vai chegar um ponto em que eles vão, em que não vai acontecer mais mudanças, independente de quantas vezes mais a gente, a gente faça, ele vai parar de mudar. Quando chegar nesse ponto, a gente tem calculado os nossos clusters, e esse centroide pode ser desconsiderado. Bom, esse é o K-means. Ele é muito utilizado, existem várias implementações na internet, e se você estiver precisando de fazer algo relacionado à clusterização, esse é um dos mais utilizados nesta área. Bom, a gente precisa saber, quando a gente vai calcular distância entre pontos, entre dados, e distância entre clusters, qual que é a distância, o quão perto eu tenho que estar do meu centroide, quão perto é perto suficiente, né? Então, a gente tem um método de calcular que é a distância de Mahalanobis, né? Que é que é um threshold, né? É a maior é a maior possibilidade de um ponto pertencer ao centroide mais próximo, né? Para fazer esse, esse cálculo para descobrir se eu faço parte ou não do centroide mais próximo, a gente tem que fazer esse cálculo doido aí. A gente precisa normalizar o meu objeto em cada dimensão. Se ele tiver mais do que uma, eu tenho que normalizar em todas as dimensões. Eu tenho que somar, somar essa normalização de todas essas dimensões, né? Pegar a soma dos quadrados dessa normalização, depois tirar a raiz quadrada disso. Quando eu tiver isso, eu posso comparar esse resultado com algum valor que eu supus. Eu posso, por exemplo, falar que esse cara participa do meu centroide se ele tiver uma distância, um resultado desse cara menor do que 2 desvios padrões. E o desvio padrão, por sinal, ele pode ser calculado como a raiz da quantidade de dimensões. Bom, o K-means, ele tem um problema muito grave, que é a respeito de os pontos, quando a gente agrupa os dados usando K-means, esses dados estão próximos e eles meio que formam uma elipse, eles formam uma bola. Então sempre a gente coloca um centroide e todo mundo que está ao redor desse centroide se considera como parte, como comum entre um e outro, e esses caras formam um cluster. Mas nem sempre é isso que a gente precisa. Às vezes, o nosso conjunto de dados, a gente precisa formar clusters que nem sempre estão tão, tão logicamente, de forma de elipse, próximos como no K-means. Como nessa imagem. A gente poderia, se a gente tivesse um centroide
aqui nesse ponto, por exemplo, eu poderia dizer que toda essa região aqui poderia formar um cluster. Porém, esse cara aqui, ele faz parte desse cluster que está numa situação bem diferente. Tem uma forma de uma forma não elíptica, certo? Então, a gente tem o algoritmo CURE, ou Clustering Using Representations, e esse algoritmo, ele assume que ele assume uma distância euclidiana, né, e permite que clusters assumam qualquer forma. Então, para mim fazer isso, eu vou utilizar uma coleção de pontos representativos para poder representar esses clusters. Tá? Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que esse cara funciona. Eu peguei aqui o slide do livro que foi recomendado. Eu vou deixar na descrição qual que é o link para poder baixar tanto o livro como o slide. Tá? Então aqui eu tenho mostrando como que estão distribuídos os meus dados. Eu tenho para cima mostrando o salário, para a direita mostrando a idade. Eu tenho aqui um conjunto de dados. Né? E aqui eu estou mostrando que esses dados, os dados assinados com E, são semelhantes entre si, e os em H também são semelhantes entre si, relacionado com idade ou com salário. Então, o que vai acontecer, inicialmente, é que eu vou criar pequenos conjuntos aleatórios de dados, né, de clusters. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar 4 pontos aleatórios para cada cluster. Vou pegar naquela parte superior esquerda, pegar aqueles 4. Depois eu vou mover a representação desses pontos para mais perto do centroide que foi calculado, né? Calculei o centroide, provavelmente o centroide vai estar em algum lugar por aqui. Eu vou mover os centroides para mais perto, mover os meus pontos representativos para mais perto do meu centroide. Beleza. O que eu vou fazer agora é, depois de aproximar esses dados, é fazer uma procura novamente em todo o meu conjunto de dados e visitar cada ponto no meu conjunto de dados e colocar cada cara no seu cluster mais perto. Seguindo esse algoritmo, no final eu consigo criar um cluster de qualquer forma, já que ele não fica só pegando os caras ao redor do cluster, ele fica reagrupando os dados várias vezes, de modo que o cluster não fica, o centroide, ele não está sempre na mesma posição. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o clustering e a gente conseguiu ter uma noção básica, né, do objetivo do clustering, que é agrupar dados semelhantes. E a gente também viu de vários métodos possíveis calcular ah, para poder calcular esse tipo de semelhança. Esses métodos eles não são mais perfeitos do que o outro, eles se adaptam às situações, né? Um pode ser melhor para você em uma situação e outro pode ser melhor em outra situação. E além disso, a gente também aprendeu como que faz para poder julgar se um ponto está ou não próximo de um centroide. E além disso, a gente também viu sobre a parte de representações euclidianas e não euclidianas, né? Que a gente não consegue calcular um centroide numa região não euclidiana, então a gente tem que usar clustroides. Eu acho que isso é mais do que uma introdução, né? Muito bom. E espero que vocês tenham gostado também, assim como eu de ter estudado. Muito obrigado.